Igreja. Amém. Hoje estou aqui novamente, calhou, aprove a Deus que eu continuasse a pregação, não no período, no intervalo tão espaçado, mas aqui hoje estou para entregar a segunda parte da mensagem que comecei semana passada sobre Balaão. A gente discorreu um pouco a respeito das características da sua identidade. A gente percorreu ali no texto, onde percebemos que ele foi um homem vocacionado. Ele recebeu da parte de Deus um privilégio, uma graça de ter acesso aos oráculos de Deus. É um profeta estrangeiro e ganhou fama, notoriedade em meio às nações por causa desse acesso. Mas um homem que não tinha uma vida equilibrada, onde o seu dom, o seu chamado, a sua vocação não estava equilibrado com o seu caráter, com os frutos do Espírito. A gente percebeu que ele tem um discurso estético, a gente percebeu que ele utilizou o seu dom para fazer benefício próprio. A gente percorreu ali no primeiro tópico que uma das armadilhas de Satanás é justamente o auto-engano religioso. E percorremos que nos dias atuais, Satanás utiliza um discurso religioso estético para validar aquilo que queremos. Balaão, antes de sair da localidade onde ele se encontrava, no seu coração ele já tinha tudo decidido para fazer e, no final das contas, ganhar o benefício, ter a riqueza que o rei prometeu. A gente viu que, em resumo, como um homem de Deus vocacionado, que tem acesso, tem dons, ele cai espiritualmente, ele fica cego espiritualmente. Agora, nessa segunda parte, a gente vai perceber que ele não para por aí, mas ele ensina ciladas para o rei ali de Moabe, para enredar e seduzir o povo. Ele ensina ao povo de Moabe que Israel ele não consegue ser atingido por maldições num confronto direto, mas ele consegue colocar no coração dos moabitas e do rei que Israel pode cair desde que esse pecado ele entre internamente, não no combate direto, mas indireto. A gente vai perceber agora em Apocalipse 2:14, que o Balaão ainda é mencionado. A gente vai começar com esse texto. A gente pode começar desde o versículo 12, 13 e 14, para que a gente tenha uma noção melhor, um contexto ainda mais rico em detalhes e ensinos, que respalde e sustente tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a igreja. Apocalipse 2, versículo 12, 13 e 14. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Senhor Deus, mais uma vez, em sua presença, coloco-me diante, Pai, do seu altar, para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que eu possa entregar a sua palavra, Senhor Deus, e possa, Senhor Deus, não apenas ser aceita em nossos corações, mas que cause transformação. Que o Espírito Santo, Pai, esteja convencendo nesse momento cada um do pecado, da justiça, do juízo, da seriedade e do zelo que o Senhor tem pela sua própria palavra, Pai. Que possamos ser agentes de mudança, que possamos ouvir a sua palavra e permitir ser tocado, transformado pela sua palavra, e não apenas
a aceitar, e não apenas ouvir, mas entender e ser transformado. Possamos renovar a nossa mente, Senhor Deus, para que possamos prestar um culto que lhe agrade. Essa é a oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Israel já tinha se passado 40 anos no deserto. E um detalhe interessante que eu trabalho sempre são palavras, são nomes, são simbologias. E Balaão, no seu nome, tem o significado destruidor de nações, destruidor do povo. É um nome forte, um nome que geralmente está alinhado ali com a sua vocação, com o seu propósito. A gente vê isso muito bem relatado em vários contextos da Bíblia, mas não é algo determinante. A gente percebe que também o nome de Jacó, inicialmente, significa aquele que segue os passos, e por isso dá mão no calcanhar. O intuito é para que ele seguisse os passos do seu irmão Esaú, mas ao longo do tempo sofreu uma mudança e ele foi conhecido como o enganador. Então, apesar de ter seu nome atrelado, aquele que segue os passos foi alterado, assim como conhecemos como enganador. Assim também tem o nome de Judas, que significa, se não me engano, louvor, mas hoje ninguém conhece, ou poucos têm conhecimento que é um nome belo, é um nome bonito, porque se atrelou a figura do traidor ao nome. Então, hoje a gente não vê nenhum nome aqui no contexto ocidental ou até em outras culturas colocar o nome do filho de Judas, porque a imagem foi tão forte da traição que escondeu ali, em princípio, a etimologia do significado da palavra, que significa louvor. Mas antes da gente tratar a respeito de como que se manifesta a doutrina de Balaão, a gente precisa colocar em foco um outro elemento, um outro personagem, ou a personagem da mula, da jumenta. Ela tem uma simbologia, ela tem um significado forte dentro aqui do contexto da palavra de Deus. A mula, na simbologia, é um animal de carga, um animal humilde, fiel, significa utilidade humilde. Então ela trabalha, sempre serve. Ela não tem o glamour do cavalo, não tem aquela força, aquela imponência, aquela beleza que o cavalo tem, mas ela é sempre conhecida como um animal de carga, um animal humilde, um animal fiel. E diante da perícope, do trecho trabalhado na Bíblia, Deus coloca justamente esse animal para ter um certo realce, um certo protagonismo, entre aspas, dado por Deus, pela graça de Deus, porque a mula, a jumenta, ela consegue fazer o seu trabalho brilhantemente, ela carrega o profeta, ela carrega ali o seu dono, que é vocacionado, indo até o limite. E o engraçado, e um dos pontos altos nessa passagem, é que quem deveria enxergar o anjo do Senhor não enxerga, mas sim a jumenta. Desde o princípio, a gente percebe que a jumenta, ela tem os olhos abertos, mas o profeta, que é conhecido no Antigo Testamento como vidente, não consegue ver. Isso é um pouco da ironia de Deus, e Deus, ele é sempre bem-humorado, para dizer que quando Deus abre o olho dos improváveis, é para evidenciar a insanidade daqueles que já deveriam ter notado. Então esse é um dos pontos chaves, né? Então muitas vezes a gente percebe que muitas pessoas que estão numa posição de autoridade, de poder, elas começam bem, caminham bem com o Senhor, caminham ali retamente com Deus, mas ao longo do tempo, do período, do percurso, elas se desviam, elas se corrompem ali e não conseguem mais enxergar ali o que Deus quer para a vida delas. E aí surge a figura do improvável. O improvável do improvável é a mula, é a jumenta. Deus não levanta outra pessoa simples, mas levanta uma jumenta. Abre a boca da jumenta para evidenciar a insanidade e o tamanho da cegueira espiritual que Balaão estava vivendo.
E um dos pontos, um dos ensinamentos que a jumenta traz em forma de pergunta é: você só escuta pessoas que têm autoridade e poder para repreender e corrigir a sua vida? Isso nos leva ao entendimento que, se você só escuta pessoas com autoridade e poder para ministrar na sua vida, para te corrigir, isso significa que a cegueira espiritual já está presente na sua vida. Deus levanta um animal irracional, coloca ali um certo entendimento para evidenciar, e ela não apenas olha o anjo, ela desvia pelo caminho e ainda repreende. Ela traz à memória tudo aquilo que ela fez no serviço fiel perante o seu dono, repreende ele para evidenciar que ele já não era mais o mesmo. E quem são as mulas, as jumentas nos dias atuais? A gente percebeu que a mula ou jumento, ela não tem o glamour, ela não busca, nunca vai buscar glamour e evidência. E nos dias de hoje, as mulas, as jumentas que estão presentes nos nossos dias são pessoas simples dentro da igreja, que são fervorosas em oração. A gente percebe que o perfil é o mesmo. Elas não buscam glória, elas não buscam estar em foco em evidência, mas a simplicidade mantém. São pessoas que são fervorosas com Deus em oração. São pessoas, às vezes, que não sabem nem o português direito, de tão simples que são, mas quando abrem a boca, são revestidas de poder e autoridade que nos confunde a mente humana racional, porque quando aquela pessoa abre a boca, a gente percebe que isso não vem dela, isso vem de Deus. Então a mula de hoje, jumentos e jumentas de Deus, são irmãos e irmãs que estão ali em oração pelo ministério, se colocando no caminho, desviando os passos do seu ministro, do líder local, sempre tendo a esperança de que ele pode ser restaurado. A mula não abandona, mesmo que o líder vocacionado esteja cego espiritualmente. Ela não abandona, ela é fiel, ela trabalha e tem pouco discurso, mas muito serviço, muita ação. A gente percebe que nos dias atuais a mula representa os irmãos de fé que dobram o joelho e ficam no caminho entre o anjo com a espada na mão e o vocacionado atrás. Ela se coloca no meio. Isso representa isso traz uma mensagem muito forte de que pessoas, tamanha fidelidade que elas têm pela obra de Deus, que enxergam a essência da obra de Deus naquele vocacionado, e que elas sempre estão fiéis e dispostas a ir até o limite para preservar a vida do profeta, do vocacionado ou da vocacionada. A mula representa esse tipo de pessoas, pessoas humildes que são intercessoras. A gente está repleto de exemplos, né? Eu que cresci na igreja, eu sou agraciado de ver muitos testemunhos de mulheres de oração, de homens de oração simples, que não buscam glória, não buscam fama, mas sempre têm um testemunho a contar a respeito do que Deus fez em sua vida, na sua família, com elas não buscando evidência, mas com elas sempre com o joelho no chão, travando uma batalha com Deus para não ceifar a vida de algum ente querido ou mudar o trajeto, a história de alguma coisa que Deus já estava determinado a lutar contra. Ela sempre se coloca entre o anjo e a espada. A mula também, né, ela evidencia a insanidade do profeta. E a insanidade é essa que a gente percebe no coração egoísta. Quando os irmãos ouvem falar de Balaão, quero que os irmãos coloquem na mente de vocês que é um profeta do ego, um profeta muito egoísta, egocentrado.
Deixa o centro do seu coração não reservado para Deus, mas para si mesmo. Então, o que aprendemos com Balaão quando a jumenta expõe a insanidade? Que diante de pessoas cegas espiritualmente, toda a crítica que a gente faz é vista como um ataque. Então, se algum irmão se levanta mais simples que você e busca ali uma restauração da sua vida, e você sempre vê como uma crítica, como uma zombaria, como uma afronta, isso mostra que você também está cego espiritualmente. Números 22, 28 a 29. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz a você, para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então fica aqui mais uma pergunta. Se alguém simples, se algo simples consegue te parar, você ainda assim, no seu ímpeto do seu coração, tenta avançar naquele caminho que você estava inicialmente? Ou você para, reorganiza pensamentos, reorganiza ali o seu espírito, a sua alma e recalcula a rota? A Bíblia nos fala que quando algo simples consegue te parar, assim como a mula parou, desviou, isso são advertências para que a gente reorganize os nossos pensamentos, reorganize rotas, porque se algo simples te faz parar, é porque Deus está tentando trabalhar e restaurar o seu coração. Então, mais uma pergunta: quando alguém simples se levanta, quando Deus levanta essa pessoa simples, em que você não tinha visto o tamanho do valor que ela tem, espiritualmente falando, mas ela consegue falar de igual para igual, ela consegue ministrar no lugar onde era para você ministrar, ela consegue louvar como era para você louvar, uma pessoa simples, mas que Deus olha, observa, dá graça. Quando essa pessoa se levanta e ela atua no mesmo ministério que você, ela atuou no ministério de profeta, uma jumenta profeta. Quando uma pessoa se levanta e faz aquilo que você deveria fazer, o que você faz? Como você reage? Se você não muda o caminho, quando essa pessoa aparece e você não muda, isso quer dizer que a jumenta já apareceu e já apanhou. Que possamos valorizar o serviço dessa jumenta, homens e mulheres de Deus que se colocam entre o anjo e a espada para que possamos ser restaurados. Outros momentos, como a jumenta de Balaão, a gente tem relatos na Bíblia. Natã diante de Davi. Quem era Natã perante a figura do rei Davi? Era um profeta simples, né? Até então, se eu não me engano, não tinha menção do profeta chamado Natã em algum evento que marcasse. Mas aquele evento marcou a história de Natã, quando ele repreende Davi, e Davi não faz como Balaão. Davi se arrepende sinceramente. Outro momento de jumenta, Abigail diante de Davi. O que faz Abigail? Davi, munido de fúria, depois de ser, vamos dizer assim, zombado por Nabal, ele não consegue ser recebido de maneira hospitaleira, diante de todo o serviço de guarda que ele faz perante a propriedade de Nabal, e aí Davi sai decidido a matar todos. Mas aí surge uma mulher de Deus que se levanta e se coloca entre o juízo e ali uma pessoa que deveria ser restaurada. Ela sai em defesa da sua vida, da defesa dos servos, para fazer a mudança de rota daquele caminho. E ela consegue. Davi, mais uma vez, ele é convencido
e ela é reconhecida pelo próprio discurso de Davi, pela prudência, pela sabedoria das palavras e como ela se portou de maneira humilde, ela conseguiu desviar esse furor. Uma Abigail, uma mulher sem destaque nenhum, sem posição militar, sem fama nenhuma, consegue converter o coração de Davi. Então a gente percebe que muitas vezes Deus está falando conosco não num discurso estético, espiritual, vazio, tem no profeta Balaão, mas através de pessoas simples, mas com coração humilde, prudente, sábio, reverente ao temor do Senhor. Muitas vezes as pessoas não conseguem utilizar um linguajar estético espiritual, mas quando a gente percebe como elas agem sempre defendendo os interesses de Deus e não colocando a sua vida em evidência, mas elas colocam o todo como evidência. Abigail não buscava apenas a sua salvação, mas a salvação de mais pessoas. Ela foi ali usada para ser salvação não apenas para ela, mas para muitos. Então essas pessoas simples, elas têm esse poder. Atos 5, 38 e 39. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Aqui mais uma vez a gente vê a jumenta no corpo dos discípulos, mas a voz da jumenta está na voz de Gamaliel. A intenção dos membros do Sinédrio, daquelas pessoas, era matar os apóstolos, mas vem Gamaliel e desvia esse furor, esse caminho perverso. E a gente vê a mudança de rota, mas a gente não vê ali eles sendo livres ou liberados dos açoites. Mas nem por isso a jumenta, os discípulos, ficaram bravos ou descontentes. Eles ficaram alegres por sofrer a afronta por esse nome, o nome de Jesus. E agora a gente entra no quarto tópico sobre a doutrina de Balaão, que é o texto que iniciamos. Apocalipse 2,14 vai falar a menção que não é apenas um modo de agir, mas é uma doutrina. E doutrina é algo muito sério. Doutrina significa ensino, instrução. Ao longo do tempo também sofreu variações e agora significa um compilado de ensinos sistemáticos sobre determinada coisa. Então existe a doutrina dos batistas, dos evangélicos, existe a doutrina dos católicos. Então a doutrina, ela saiu do singular para o plural, mas de uma maneira sistemática, sustentada, elaborada. E é isso que Balaão faz. Ele é elaborado, ele é inteligente, ele é estrategista. Balaão percebe que ele não consegue vencer pelo confronto direto. Então, ele faz com que Israel caia, pereça no pecado que começa no coração. Esse é o perigo, e é tudo isso que Balaão ensina para o rei Balaque. Ele consegue ensinar que para Israel perder a mão do Senhor de proteção, eu não preciso atacar diretamente, mas indiretamente. Eu preciso fazer com que eles caiam por desobediência. Eles sabem o que é correto, mas se eu seduzir eles a ponto de contaminar o coração deles, eles vão cair pelas suas próprias mãos. É isso que Balaão ensina. E o primeiro ensino, e o primeiro ataque de Balaão é sobre comida, como a gente percebe aqui, 2,14. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí
em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Aqui a gente vê dois ataques, e o primeiro ataque é sobre comida. Balaão também ensina que o crente, naquela época, os israelitas, a igreja do Velho Testamento, elas conheciam a Deus, tinham acesso às Escrituras, elas tinham acesso à moral absoluta, à verdade absoluta, e isso já escancara que não existe relativismo. E é isso que Balaão vem atacar. Quando a gente trata algo estabelecido por Deus como primordial, como importante, como algo que deve ser considerado zelado, como trivial, como banal, como algo a ser descartado, não digno de atenção, é aí que a doutrina de Balaão se instala. E o primeiro aspecto é comida. Comida para nós hoje é algo trivial, é algo que é banal, é algo comum, onde Satanás não age. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando a gente começa a tratar coisas importantes para Deus como algo trivial e banal, então Satanás consegue nos atingir. Vejamos lá o primeiro episódio com Isaac em Gênesis 26, 28 a 30. Gênesis 26, 28 a 30. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhe deu o quê? Um banquete. E comeram e beberam. Aqui eles estavam selando essa aliança, uma aliança feita através de comida. O Balaão vem atacar a nossa mesa, um lugar de intimidade, um lugar de troca, um lugar de comunhão. A ceia do Senhor é celebrada aonde em Lucas, nos Evangelhos? É na mesa. Mesa é lugar de união, de comunhão, de renovação de aliança. A ceia é uma renovação de aliança, um memorial que a gente não apenas relembra, mas a gente renova essa aliança. Para aquele que prometeu vir, a gente tem e mantém essa esperança de que ele virá buscar a sua noiva. Então a comida não é algo apenas físico, biológico, mas comida é espiritual. Então Balaão começa a entrar na mesa. Temos dois altares na nossa casa: a mesa e a cama. Mas mesa é intimidade, proximidade, troca. Mesa é lugar de união, comunhão, renovação de aliança, como falamos e vimos. E 1 Coríntios 10, 18 e 21 vai reforçar ainda melhor esse contexto, esse princípio. 1 Coríntios 10, 18 a 21. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que eu quero dizer com isso? Que é o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui Paulo escancara que o lugar da mesa, mais uma vez, é um lugar de comunhão. E é um altar, ele menciona aqui, ele faz a menção do altar. Então, diante da mesa também é que surgem propostas um pouco insanas. É diante da mesa que Esaú vende o seu direito de primogenitura. Ele chega cansado do campo, ele vê um prato de lentilha e ali Jacó faz, uma troca, uma proposta um pouco insana, mas por quê que existe a troca? Porque Esaú, ele trata a primogenitura, uma herança eterna, como algo trivial, banal, que não é digno de atenção. Então, diante da mesa é que surgem propostas e tentações. Se por um lado a comida ela abre as portas para ataques espirituais, a gente percebe que o jejum fecha. Jesus vence Satanás no primeiro momento negando o pão, porque ele sabia que o pão, apesar de ser importante, biologicamente necessário, ele percebe que ceder e se alimentar daquele pão o contaminaria. Era um alimento que não vinha de Deus, mas de Satanás. Ao passo que Jesus escolhe viver sempre da comunhão e de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diante desse alerta sobre comida, sobre mesa, isso não é para causar um certo terrorismo sobre a sua vida, mas é sempre para a gente trazer discernimento sobre alimentos, sobre intenções do coração daqueles que nos oferecem o alimento. A gente não sabe a procedência daquilo que aquela pessoa planejou, maquinou a respeito de quando fez aquele alimento. Então, que a gente possa ter sempre discernimento. E mais uma pergunta, não sei quantas já foram, mas diante da mesa que você está, a sua mesa, existem pessoas que buscam renovar, fortalecer a aliança com Deus, ou elas buscam relativizar o compromisso que você busca com Deus? São pessoas que agregam ou que não agregam? As pessoas que estão na sua mesa, elas buscam puxar você para cima no relacionamento com Deus ou para baixo? Que a gente possa ter em mente essa pergunta sempre no nosso coração. Como que hoje o diabo, através do espírito de Balaão, ataca e relativiza a nossa espiritualidade? Diluindo, misturando cristianismo com obras para a salvação, cristianismo com relativismo moral, cristianismo com astrologia, estudo dos astros, normalização do pecado, muitas palavras sendo pregadas que falam de muita aceitação, mas de pouca transformação. E o segundo ataque é sobre a cama, o leito conjugal. Então Israel começa a cair na mesa, mas a sua queda final é sobre o leito, sobre a cama, sobre a sexualidade. Uma vez que o inimigo ganha espaço na nossa mesa, tem acesso à nossa intimidade, que é colhida na mesa, aí aquilo que Deus tinha colocado na mão, não existia brecha, surgem brechas. E aí o inimigo consegue atacar de maneira mais pesada. Ele usa um arsenal mais pesado e aí fica mais fácil de nos derrubar. A gente vive numa era mais sexualizada da história. A gente percebe aí que muitos jovens, muitos adolescentes iniciam precocemente a sua vida sexual. Mas antes de falar sobre esse problema, a Bíblia também não trata a relação sexual, o ato sexual como trivial, como banal, assim como ele não trata a comida como um assunto banal.
Então a gente percebe desde o Gênesis também que o homem, quando ele se une com a mulher no ato sexual, ele se torna uma só carne. A gente percebe isso também em 1 Coríntios 6, com Paulo falando sobre a prostituta, que ele se une com a prostituta, se torna uma só carne com ela. Então o ato sexual não é apenas um ato físico desconectado com o mundo espiritual, mas tem uma carga espiritual muito relevante. Todo o versículo 24 de Gênesis 2. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, uma carne. É aqui que o diabo consegue ganhar muito território, porque a gente vive naquele problema. Muitas pessoas iniciam precocemente a sua vida sexual. E quais as consequências dessa iniciação precoce? Muitas pessoas, muitos jovens, adolescentes que iniciam, elas se desconectam da submissão que elas entregavam aos seus pais. E elas buscam ali, através, depois, do ato consumado sexual, a viver uma família delas. Então, dentro de uma casa, já ocorre a ruptura daquela família que estava tudo bem encaminhado. Existe uma desestruturação familiar. Então o inimigo consegue atingir aí. Quando ele consegue atingir a unidade familiar do adolescente, do jovem que tinha um compromisso com os seus pais, entregava ali a fidelidade aos pais, mas quando cai espiritualmente, quando cai sexualmente, ele já não consegue entregar tudo aquilo que ele entregava antes. Ele busca viver uma realidade, uma família para fora daquele lar. Então aí que acontece muitos embates, primeiramente com os pais e depois daquele crente que cai sexualmente falando com as lideranças locais da igreja. Então não é novidade que muitos jovens adolescentes, quando caem sexualmente falando, causam problemas no seio familiar, mas na igreja, porque não conseguem mais submeter. Por quê? Porque eles não tinham a maturidade de dar esse passo importante e significativo no mundo espiritual. A ciência também colabora para dizer que a experiência sexual é diferente na neurologia, na cabeça do homem e da mulher. Ambos liberam hormônios de prazer, hormônios como ocitocina e dopamina. Mas a mulher libera com maior intensidade o hormônio da ocitocina, o hormônio do amor, que está atrelado à amamentação e também a contrações. É o hormônio do amor conhecido como amor genuíno. Isso revela que para a mulher, no ato sexual, o vínculo emocional é muito mais forte. E no homem não é esse o dominante, é o de dopamina, que é o prazer pela recompensa. Então, o homem, quando tem ali o ápice, o que é descarregado com maior intensidade é o hormônio da dopamina, da recompensa e o prazer de receber aquela recompensa. O homem, como ele gosta, ele é viciado em recompensa e conquista, repete o ciclo constantemente. Então, para o homem é diferente. Também aí a gente vê e percebe o problema de outro pecado sexual, que é a pornografia. A pornografia também é de acesso muito fácil, facilitado, muita variedade, muito estímulo. Então o homem, ele corrompe o seu mecanismo de dopamina e deixa ele dessensibilizado. E a consequência cai no lar, porque existe um afastamento do seu parceiro sexual, disfunção erétil. Então a pornografia tem muitos malefícios, porque o homem, ele descalibra os receptores dopaminérgicos que existem
na sua vida. Então a alma é descalibrada, existe um afastamento emocional da mulher perante a mulher, e ali ele colhe também frutos desse pecado. Então a gente percebe que o pecado é sério, tanto na mesa quanto na cama. A gente pode concluir que temos 2 altares em nossa casa, e a idolatria que é mencionada, ela adultera, ela corrompe, ela contamina o altar que a gente conheceu como mesa. E a imoralidade sexual adultera o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então toda vez que você consegue notar a imoralidade de uma pessoa, é porque o seu culto já foi contaminado. Tudo que você está vendo ali são sinais, evidências de que o culto antes já sofreu uma contaminação, uma adulteração. O que é uma pessoa imoral? É uma pessoa que tem uma moral descalibrada. Ela não consegue se submeter à vontade de Deus, aceitar que a verdade é absoluta, que devemos obedecer a Deus, e ela não preza pela verdade como um todo, não preserva pela decência, pela prudência, pela palavra de Deus como um todo. Essa é uma pessoa imoral. Toda vez que você vê essa característica numa pessoa, é porque o culto dela já está corrompido. E a corrupção que acontece no culto é mediante a idolatria. O que é a idolatria? Sempre abordada no Velho Testamento. É o culto a imagens, o culto à matéria. Então, toda vez que a gente cultua a matéria, seja um ídolo que não tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, a gente consegue traçar um paralelo, um link, de que a gente pode se tornar o nosso próprio ídolo. É isso que Balaão tenta também colocar em nossos corações. Toda vez que adoramos a nossa própria imagem, os nossos próprios prazeres e buscamos satisfazê-los, isso é uma forma de idolatria. Então, o resumo, a gente conhece muita passagem que foi falado também no livro passado sobre Saul e Samuel, e tem um resumo que vai falar um pouco das rebeldias. A gente tem várias rebeldias na vida, né? A gente tem ali o pecado de rebeldia já com Adão, a gente tem a rebeldia ali com Moisés, a revolta de Miriam, Arão, Coré, Datã e Abirão, a gente tem a rebeldia de Balaão, a gente tem a rebeldia de Saul, mas em 1 Samuel, Deus coloca um resumo, capítulo 15, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Então que possamos estar atentos aos 2 altares presentes em nossa vida, no nosso lar, porque é aí que a doutrina de Balaão busca espaço, busca brecha para nos atacar. Quem está sentado à sua mesa? E, por último, a cama. Então que a gente não dê espaço, não dê margem nenhuma, nem para que se assentem na nossa mesa, porque é um lugar de intimidade. Não é qualquer pessoa que senta ou deveria sentar na sua mesa, porque é um lugar de extrema intimidade. Possamos guardar desde já e tratar as coisas de Deus não como trivial, como banal, mas algo que deve ser considerado, que deve ser zelado. A mensagem de hoje é sobre esses pontos, primeiro valorizando a figura da jumenta e depois mapeando e entendendo como que Balaão ele consegue atingir a nossa vida, a doutrina de Balaão, que ataca 2 tronos, 2 altares na nossa casa, a mesa e a cama. Amém?